Várias curiosidades e tudo que eu achei do Snyder Cut de Liga da Justiça, agora no Vida Pós-Créditos. E aí, beleza? Bem-vindo ao Vida Pós-Créditos, um canal onde eu falo sobre cinema e séries. Se você já conhece o canal, já é inscrito, muito obrigado. Se você não está inscrito, se inscreve aí se você gosta do assunto. Não se esquece de deixar o curtir aqui embaixo, ou também se não gostar pode deixar o dislike, não tem problema. E hoje eu vou falar então do Snyder Cut, o corte do diretor Zack Snyder para o filme de heróis da DC, Liga da Justiça. Um filme que foi lançado essa semana lá fora pelo HBO Max e aqui no Brasil em alguns países, em acordos feitos com plataformas digitais, operadoras de TV e etc. Eu resolvi assistir e estou aqui então para falar um pouco sobre o que eu achei e algumas curiosidades dessa produção. Antes disso, eu quero falar que eu fiz um vídeo quando o Snyder Cut foi anunciado falando sobre diferentes versões dos filmes, né, como que isso acontece. Se você quiser assistir para dar uma situada, então confere lá antes de ver esse ou então depois, tanto faz. Bom, vamos dar uma recapitulada rápida aqui. O filme começou a ser feito pelo Zack Snyder, mas ele teve que sair do projeto. Ele saiu quando a filha dele acabou cometendo suicídio. Então quem assumiu o Liga da Justiça foi o Joss Whedon, que trabalhava em filmes da Marvel antes. E aí ele chegou e dizem que descartou aí 75% das cenas que o Zack já tinha filmado. Aí ele começou a colocar, então, o tom que ele estava acostumado e, na verdade, o tom que a Warner estava pedindo para ser colocado nesse filme. Porque, na real, o Zack Snyder já estava bem desanimado de ficar lutando com o estúdio para poder colocar a sua visão nos filmes. Ele e a mulher dele, a Deborah Snyder, que é produtora do filme, e também o produtor Christopher Nolan, queriam fazer essa visão diferente, muito única do filme, que é essa coisa mais sombria e tal, mas o Homem de Aço, quando foi lançado, não foi um grande sucesso, não só por causa daquele tom melancólico do filme, mas também pelo fato do Super-Homem matar no final do filme. Muita gente falava que o Super-Homem não matava. Aí veio o Batman vs Superman com o mesmo tom melancólico, não tinha aquela coisa da esperança, né? Aquela coisa colorida, como a gente está acostumado a ver na Marvel. E aí a questão daquela cena com a Martha, né? Save Martha, tal, que foi bem assim controversa para muita gente, que eu particularmente acho a ideia muito boa, mas que no filme foi mal executada. Ficou um pouco rápido o jeito que o Batman acabou deixando tudo de lado e se unindo ao Super-Homem. Assim. Parece que talvez se tivesse uma cena no meio ali, dele pensativo, uma frase que eles trocassem a mais, talvez já fizesse toda a diferença. Mas no filme o corte ficou um pouco bruto, de uma cena para outra ele... Beleza, tudo do seu lado, nunca te abandonarei. Tipo assim, não ficou muito natural, mas... não é uma coisa assim que eu acho que acabou com o filme, é uma questão de entendimento mesmo. A própria Diane Lane, que faz a mãe do Clark, o próprio Zack Snyder falaram que é um momento que o Batman vê que o Super-Homem não é simplesmente um alienígena que não tá nem aí, que não tem coração, não tá nem aí pra ninguém. Ele é um cara que tem sentimento e o Batman já perdeu a mãe dele no passado, quando ele era criança, então ele se identifica com aquela dor do Super-Homem ali, vê que ele tem um lado humano e que ele se importa com as pessoas, que ele tem um coração, que ele não está vindo para o planeta causar só destruição. Então assim, a ideia até que funciona, e esse fato das mães deles terem o mesmo nome também, né, é uma coincidência bem grande que não tinha sido explorada ainda antes. De qualquer maneira, esses dois fatos aí, junto com a melancolia dos filmes, acabaram minando um pouco, não bem a bilheteria, porque o pessoal foi assistir o filme, mas depois a crítica não foi tão boa, né? Os fãs ficaram muito divididos. E aí a Liga da Justiça veio e a Warner viu que estava indo pelo mesmo caminho, e então eles já estavam dificultando a vida do Zack Snyder, e aí veio o Joss Whedon então para colocar o tom mais de humor. Na verdade, na minha concepção, assim, na minha visão, eles quiseram marvelizar, se é que eu posso falar isso, dar uma cara de Marvel, que era uma receita assim de bolo que já estava dando certa nos cinemas. Então eles quiseram colocar mais cor, colocar mais piada, mas não deu muito certo. Eu não sou tão exigente com os filmes, eu quero ir no cinema e me divertir, se tiver um furinho no roteiro ali também não me importa muito. Mas a gente vê que realmente o filme ficou bem quebrado, não tinha muita exploração sobre os personagens, a gente não entendia muito bem as motivações, eles colocaram algumas piadas ali no meio que realmente parece que quebravam o filme no meio, aquela família russa no final, que na versão do Snyder não tem,
também ninguém tá nem aí pra aquela família, o que ficou mostrando aquela família fugindo lá, tipo... Então tem umas coisas bem assim, nada a ver que tava naquele filme. Então assim, eu me diverti, mas fiquei com aquela impressão de que podia ter sido bem melhor. E se você for pensar, o fato de um diretor que tem uma visão, já um planejamento para o futuro, deixar esse projeto e entrar um outro para colocar um outro tom, é meio complicado. É como se você tivesse milho, um fosse fazer pamonha e o outro fosse fazer um sorvete de milho. Aí o cara tá fazendo a pamonha, aí o outro vem no meio e começa a fazer um sorvete ali, e aí sai aquela coisa meio sem pé nem cabeça. Tipo, essa é a impressão que eu tenho, talvez seja uma boa analogia. Eu entendo que talvez fosse um problema para o resto do universo da DC os filmes não terem um mesmo tom, porque o Zack Snyder é um cara que tem uma assinatura muito própria, ele tem um estilo de filmar, então ele usa muito a câmera lenta, os tons são mais puxados para o preto e branco, não são coisas muito coloridas, é uma coisa realmente mais melancólica, e o resto do universo da DC não era. Na Marvel, já comparando, a gente vê que todos eles tem uma harmonia visual, uma paleta de cores parecida, então por mais que cada filme de herói siga um gênero diferente, tem uns que são mais comédia, outros são mais ação, um filme de assalto, a gente vê uma linguagem igual, e no caso do Snyder não, ele tem uma assinatura muito própria, e aí por exemplo os filmes da Mulher Maravilha, do Shazam, do Aquaman que vieram depois já são outro tom, então num geral assim eles não teriam muita harmonia, mas podiam pelo menos ter deixado então ele finalizar os Liga da Justiça, tipo as histórias que ele se propôs a fazer, que por mais que fosse arriscado, não seria tão diferente de colocar um outro diretor pra tipo tentar arrumar uma coisa que já está em andamento, tipo eles trocaram um risco pelo outro. Lógico que a gente sabe que teve a tragédia pessoal na vida do Snyder, mas ele já falou em entrevista que realmente ele estava de saco cheio já de ficar lutando com o estúdio por causa disso. Então se os caras contratam um diretor que tem uma assinatura, um estilo visual que a gente já tinha visto em 300, em Sucker Punch, não adianta querer mudar o cara, sabe, tipo mudar o estilo que ele está filmando. Eu assisti o Snyder Cut, no dia seguinte eu revi o Liga da Justiça finalizado pelo Joss Whedon e no dia seguinte eu revi algumas partes do Snyder Cut para poder trazer essa comparação mais clara para vocês. Muita gente reclamou que o filme abusa muito da câmera lenta. Isso pra mim não é um problema, eu acho que a ideia do Snyder realmente é fazer uma coisa mais artística, que você preste atenção nos detalhes. Eu vendo o filme que tem 4 horas e poucos, alguns poucos minutos, que na verdade nem contam, porque o tempo total do filme, eles contam também com os créditos finais. Então de filme mesmo deve dar de repente umas 3 horas e 50, alguma coisa por aí. Se não tivesse essas cenas um pouco mais devagar, as músicas, os câmera lenta e tal, e fosse só informação, muito corte mais brusco, eu acho que a gente ia ficar exausto, assim, psicologicamente falando, sabe? Porque ia ser muito mais informação, um ritmo muito mais rápido. Então o Snyder tem esse ritmo, ele sabia que tinha aí 4 horas de filme para explorar os personagens, coisa que não conseguiu ser feita na versão do Joss Whedon, e nem antes na verdade, porque de novo comparando com a Marvel, a gente teve filmes independentes dos heróis, então a gente conheceu eles, pôde ter empatia com eles para depois eles se juntarem nos Vingadores, e aí fica aquela coisa, pô, que legal, você já sabe a história de cada um. No caso da DC e da Warner, eles não fizeram isso, né? Eles tiveram só o filme do Homem de Aço antes, e depois já veio o Batman junto com o Homem de Aço, depois Mulher Maravilha, mas já veio a Liga com o Flash, com o Aquaman, com o Cyborg, sem a gente conhecer os personagens direito. Então, como nessa versão ele teve tempo de explorar, coisa que ele não conseguiria já no Liga da Justiça que ele largou pra trás, até porque isso era uma coisa que ele brigava com o estúdio, ele queria fazer um filme mais longo para poder apresentar cada personagem, o vilão, e o estúdio queria um filme mais curto, acabou sendo o que foi, do Joss Whedon. Então eu acho que esse ritmo mais lento, na verdade, ajudou. Eu acho que ajudou ao filme não ficar pesado, você não percebe passar. Você fica entretido na história e tudo mais. Parece que o filme te pega no colo e vai te levando e você vai, sabe? Tipo, essa é a impressão que eu tive. Ritmo é muito importante no cinema. Vi algumas críticas também em relação às músicas. Não tive problema, acho que a trilha tá bacana, pra mim tá legal. Eu acho que o Hans Zimmer e o Junkie XL fizeram um bom trabalho aí. E mesmo as outras músicas que não são de composição deles também acho que foram bem empregadas. Eu gostei bastante daquela cena do Flash, que ele salva a menina no acidente de carro. Achei que ficou muito legal, ao mesmo tempo um pouco cômica, aquelas salsichas voando e tal. Achei bem interessante. Nessa versão a gente vê também que o Snyder optou por usar não aquele formato widescreen 16:9, ele usou quase que um 4:3, aquela telinha quadradinha que a gente via antigamente na televisão. Eu acho que isso na verdade foi um modo de focar nossa atenção ali bem no centro mesmo, desvencilhar um pouco da outra versão que já tinha sido feito antes, para tentar deixar o filme dele com uma cara mais única. Aliás, aquela outra versão eu tenho aqui em mídia física, eu tenho em Blu-ray, DVD, e hoje eu penso que eu só vou ver aquele Blu-ray quando eu quiser ver algumas cenas
bonitas em 3D. Só isso. As refilmagens do Joss Whedon, principalmente com o Henry Cavill, ficaram bizarras por causa daquela história do bigode. Pra quem não sabe, o Henry Cavill estava filmando o Missão Impossível e ele estava com um bigode, então ele não podia tirar o bigode. Aí apagaram digitalmente, ficou uma coisa realmente bizarra. O cara é tipo um dos caras mais bonitos do mundo e ficou com uma cara estranhíssima, né? Não sei se você viu o filme, se você não viu, vou deixar a imagem aqui pra você ver. Ele ficou com uma boca, parece que ele chegou bêbado numa clínica de Botox e falou: coloca Botox aqui, põe crescimento labial aqui, ficou uma coisa meio, sei lá, bizarro. Então nenhuma dessas cenas novas foram usadas na versão do Snyder. Ele não usou nada do Joss Whedon, ele usou as coisas que ele já tinha filmado e filmou coisas novas para poder realmente deixar a história redondinha. Outra coisa que mudaram foi no final do Snyder Cut, quando aparece lá o Caçador de Marte voando e fala que quer fazer parte da Liga e tudo mais. A ideia original do Snyder era que fosse o Lanterna Verde, mas o estúdio falou: não usa o Lanterna Verde não, porque a gente tem planos para ele pro futuro. Você vai queimar um cartucho nosso aí, deixa que a gente depois vai anunciar quando for a hora. Bizarro, então ele já contou na entrevista, já estragou a surpresa. Mas... então agora vamos falar sobre qual que eram os planos do Snyder. Ele deu uma entrevista para Vanity Fair e contou tudo que poderia ser feito, né? Tudo que era a visão dele para esses novos filmes. Então ele fez Homem de Aço, Batman vs Superman e ia ter 3 Ligas da Justiça. No final do Snyder Cut a gente vê um epílogo que deixa um monte de dúvidas e coisas. Na verdade as dúvidas não estão só nem no final do Snyder Cut. A gente via já desde o Batman vs Superman. Tem aquela cena que aparece o Flash lá, tipo num sonho do Batman, como se viesse do futuro, falando: ó, a Lois Lane é a chave. Todas essas coisas aí não ficaram muito bem explicadas. Então o Snyder revelou tudo o que ele queria fazer para o futuro dos filmes da Liga e para o futuro do universo cinematográfico da DC. Vou contar aqui para você então uma versão resumida, tem muito detalhe e tal, mas mais ou menos para você entender o que estava se passando. Bom, no epílogo desse filme mostra o Batman num mundo assim todo destruído, que é o que ele já viu em alguns sonhos anteriores, né, nos outros filmes, só que nesse caso aqui ele está com outros parceiros aí bem improváveis ao seu lado. Nesse mundo, desse sonho, o Aquaman morreu, a Mulher Maravilha morreu, a Lois Lane morreu, a Arlequina morreu, e o Coringa inclusive fala assim: ah, você destruiu o mundo em todas as linhas alternativas possíveis, dando a entender aí que realmente tem um multiverso, universos paralelos e várias realidades que podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Então você pensa, isso aí é só um sonho? Bom, na visão do Snyder, isso não é exatamente só um sonho, é um sonho sim, mas que mostra o que iria acontecer e o que poderia acontecer no futuro. Esse ambiente todo que ele está vendo no sonho é o futuro da humanidade caso o Darkseid consiga conquistar a Terra. E lembra quando o Flash fala para o Bruce Wayne que a Lois Lane é a chave? Pois é, a Lois Lane é considerada a fraqueza do Super-Homem. E o Darkseid descobre isso e resolve matá-la, deixando o Super-Homem vulnerável para poder controlar ele e usar ele ao seu favor. Então naquela cena que a gente vê aqui no Snyder Cut, que tem o Superman com alguém no colo assim morto, é a Lois Lane, e o Darkseid vem e coloca a mão no ombro dele, como que dando um apoio. Então é ali que ele começa a puxar o Superman para o seu lado. Os heróis sabiam disso e para Lois não morrer, o Batman ficou responsável pela sua segurança, mas alguma coisa tira a sua atenção e ela acaba morrendo. Por isso que o Flash fala que a Lois é a chave, porque ela tem que ser protegida para que o Superman não fique fraco e o Darkseid não consiga puxar ele para o seu lado. Que a partir desse momento, o Superman vai ser responsável pela morte de muitos desses heróis, como os que eu falei agora há pouco. Então, como o Flash deixou já claro, ele com uma velocidade muito rápida, coisas loucas acontecem, então é isso, ele consegue quebrar essa barreira de tempo, passado, futuro, ele consegue meio que viajar no tempo aí, e é isso que ele tenta fazer para salvar a humanidade. Por isso também que nesse sonho no final do Snyder Cut, no epílogo, eles falam: ah, será que ele vai achar a gente, não sei o que, e chega lá o Super-Homem com aquela cara, com aqueles olhos vermelhos do mal. Na versão do Snyder também, a gente viu que a Lois Lane fez um teste de gravidez, estava ali na gaveta dela, e os planos dele para o futuro era que realmente ela estaria grávida. Aliás, no final desse filme você vê quando o Bruce e o Clark estão andando em direção à casa, no final do filme, a casa recuperada da mãe do Clark, o Batman fala pro Super-Homem: aliás, parabéns. Esse parabéns fica no ar, será que é porque eles iam casar? Provavelmente é porque ele ia ser pai. Passa a segunda Liga da Justiça, chega no terceiro, o que acontece então? O Batman acaba se sacrificando para salvar a vida da Lois, porque agora ele já sabe que é isso que vai evitar a catástrofe da humanidade, do planeta Terra. E aí a Lois estava grávida, provavelmente daquela cena da banheira, acho que do Homem de Aço, né, que ela tá lá com o Clark, então aconteceu coisa ali, ela tá grávida, e lá pro futuro da DC, lá ó, bem pra frente, o filho deles ia chamar Bruce Kent, e quando fizesse 20 anos,
os pais iam levar ele na Batcaverna e falar: olha, era aqui que o tio Bruce ficava, ele ia ficar muito feliz se você continuasse com o legado dele. E o filho deles ia se tornar o novo Batman. Então isso é um resumão aí para você entender mais ou menos quais eram os planos do Snyder pro Liga da Justiça 2 e 3 e pro futuro da DC. Agora a gente não sabe o que vai acontecer. Ele falou nessa entrevista que ele acha que não deve acontecer uma continuação dele junto com a Warner à frente do Snyderverse, que é o que o pessoal está pedindo muito agora com o sucesso desse filme. Ele fala que a Warner não procurou ele para fazer novos filmes, mas também que ele não acha nada impossível, porque ele não esperava estar falando de uma versão dele da Liga da Justiça hoje. Fato é que o novo Batman já não é com o Ben Affleck, o novo Batman filme solo vai ser com o Robert Pattinson. Foi anunciado um reboot do Super-Homem produzido pelo J.J. Abrams, que também não vai ter o Henry Cavill, e o Ray Fisher, que se viu envolto aí numa polêmica. Na verdade, ele começou a lutar contra uma situação que ele disse que aconteceu no set de A Liga da Justiça, onde o Joss Whedon teria tido, não só ele, mas grandes executivos da Warner, atitudes racistas. Então teve uma série aí de denúncias que ele fez sobre esse tipo de preconceito no set. Então ele entrou na justiça e acabaram tirando ele já do filme do The Flash, que ele ia fazer parte. E então a princípio também ele já não está mais no papel. Aliás, no filme do The Flash, apesar do Ben Affleck ter abandonado o personagem Batman, ele foi confirmado como uma participação, assim como o Michael Keaton, que fez o filme antigo como Batman, o filme do Tim Burton. Então, nunca se sabe. Eu acho que esse filme do Snyder acabou amarrando muitas pontas, acabou deixando muita coisa em aberto, teve um investimento em cima. E outra coisa que eu reparei é o visual novo do Coringa, que todo mundo na verdade reparou, né, quando foram divulgadas as primeiras fotos. E isso pode ser um sinal de querer consertar o que estava errado, porque o Coringa também foi muito criticado no Esquadrão Suicida. Primeiro que muito tempo de tela dele foi cortado e o visual dele não agradou muita gente. Então, de repente, eles consertaram alguma coisa para um futuro. Então, olha, a gente não sabe o que pode acontecer. Pode ser que tudo isso dê pano para manga ainda para novos filmes com o Snyder comandando, ou pode ser que realmente foi só um jeito de mostrar o que ele ia fazer, ganhar um dinheiro extra e bombar o HBO Max. Outra coisa curiosa é que na verdade todo esse epílogo que eu falei aí do final, que deixou várias pontas abertas, não era para estar nessa versão. A Warner não queria que ficassem pontas soltas, dando a entender que pudessem ter sequências. Eles queriam que o Snyder deixasse a história mais fechada possível. Fato é que está fazendo muito sucesso, a aprovação está muito boa, não só da crítica, mas do público, e tem uma hashtag já rolando aí, Restore the Snyderverse, pedindo para refazer, retomar o Snyderverse, né, contratar o diretor para dar continuidade às histórias. Mas agora também ele já divulgou tudo isso, o que ia acontecer, então só o futuro vai dizer. Fico por aqui, me conta nos comentários se você assistiu o Snyder Cut, o que você achou, se você quer que tenha continuação ou se assim tá bom, qual a sua expectativa para o futuro da DC no cinema. Todas as informações que eu falei aqui foram tiradas da Vanity Fair, do Rotten Tomatoes e da Entertainment Weekly. E o resto foram minhas impressões pessoais, minha análise crítica do filme. Não esquece do like e eu te vejo no próximo vídeo.